Para você que está sempre aqui me acompanhando, meu muito obrigada de coração, porque você está aqui todo dia me acompanhando, assistindo o meu conteúdo, né? Está sempre me trazendo perguntas, isso é muito importante para mim. Eu vou estar aí sempre procurando me dar, né, o máximo, me doar o máximo para te ajudar aí nesse universo da colorimetria. E para você que está aqui pela primeira vez, que não me conhece ainda, sou Renata Goulart, colorimetrista, e eu ajudo pessoas a ter uma renda de 2 a 5 salários por mês sendo colorista em salão de beleza. Isso mesmo. E às vezes você vai falar, poxa vida, mas dá para faturar assim mesmo, fazendo cor de cabelo? Sim. Principalmente quando você é um profissional melhor capacitado, um profissional que está sempre se aprimorando, buscando novos conhecimentos. Por quê? Com isso você vai, né, sempre estar melhorando os seus resultados. Você vai estar sempre conseguindo construir cores com perfeição. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Hoje o tema que eu escolhi para falar foi sobre correção de cor. E hoje eu vou falar muito sobre vários tipos de correção que você pode realizar no cabelo da sua cliente, o que é comum de chegar no salão de beleza, o que é o cabelo que está, né, com necessidade de passar por esse processo de uma correção de cor, por que nós devemos, né, realizar uma correção, quando é possível, se existem tipos de cabelos que não são possíveis de serem corrigidos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos hoje. Então, hoje eu vou falar sobre correção de cor. Rê, o que você vai falar nessa aula hoje? Quais são os tópicos? O que você vai trazer de tão importante que vale a pena eu ficar aqui para eu aprender um pouquinho sobre correção de cor? Eu vou falar sobre, né, correção de cor em mecha, correção de cor em cabelo colorido, correção de cor em cabelo que está claro, você quer escurecer, correção de cor daquela que aparece no seu salão de beleza todo dia. Quando é possível, quando não é possível, se existem cabelos que não são possíveis, né, de serem corrigidos. Primeira coisa, quando a gente fala em correção de cor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquele cabelo que é muito manchado, com a cor totalmente fora do eixo. Você olha o cabelo da cliente e você que é profissional colorista, você adquire um hábito que é o seguinte, você está na fila do banco ou na fila do supermercado, você está olhando o cabelo. Aí você olha o cabelo da moça do caixa, você fala, esse cabelo eu faria isso, esse cabelo está nessa cor, esse cabelo eu mudaria aqui, eu mudaria ali. Só que, na prática, isso não acontece. Por quê? Quando você está no momento ali de fazer a mudança de cor, de fato, você dá aquela travada. Dá aquele gelo na sua barriga. Sabe por quê? Falta segurança. Falta conhecimento. Porque o conhecimento é que vai te dar a base para você fazer essa correção. Então, quando a gente fala em correção de cor, a primeira coisa que vem na nossa mente é: será que vai ter como corrigir? Como é que está esse cabelo aqui? Esse cabelo que eu estou vendo aqui tem conserto? É a primeira coisa que você, profissional colorista, pensa. Depois é que vem, quais são os caminhos que eu devo seguir? Como eu devo corrigir essa cor aqui? Mas nem sempre você encontra as respostas corretas. E aí, às vezes, você acaba optando por um caminho que é o mais difícil. Rê, me cita um exemplo de um cabelo que está manchado, que está irregular e que eu vou pelo caminho mais difícil. Quer ver só? Um cabelo que está com 3, 4 cores diferentes, inclusive com alturas de tons diferentes, e a sua cliente quer uniformizar essa cor. Qual é a primeira coisa que o colorista faz? Escurece tudo. É mais fácil, ele vai pelo caminho mais fácil. Só que é este o desejo dessa cliente? Não. Por que você tem tanta certeza, Rê, que não é o desejo da cliente? Ela até pode desejar isso por falta de conhecimento também, porque na cabeça dela, ela acredita que não tem como corrigir isso para ter um resultado uniforme, porém mais claro. Ah, Rê, mas não dá. Dá, e é isso que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Então, bora lá. Primeiro passo é você entender que
Quando é que eu, colorista, preciso fazer uma correção de cor? É sempre? Ou é só de vez em quando cai aquela cliente que se aventurou durante a pandemia a colorir o cabelo dela sozinha em casa? É sempre. Todo dia vai aparecer uma cliente no seu salão com o cabelo irregular, com a cor que não está boa. Ah, Rê, mas sabe o que acontece? Sabe por que não tá bom? É porque ela foi lá no concorrente. O concorrente não é muito bom profissional, não, sabe? Sabe o que acontece? Ela quis economizar e ela fez a prima aplicar a coloração no cabelo dela e não ficou legal. É isso, Rê, que aconteceu? Não. Às vezes, essas irregularidades, elas acontecem até mesmo pela nossa própria falta de conhecimento aprofundado em colorimetria. Às vezes, aquelas manchas, aquelas irregularidades, elas se apresentam no cabelo até pela nossa própria culpa. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui, tá? O que é, então? O que acontece que o cabelo se apresenta manchado? Quando é que, de fato, eu preciso corrigir cabelo? Se você está falando para mim que quase todos os cabelos precisam ser corrigidos. Entenda o seguinte, uma vez que a cliente fez uma cor cosmética, uma descoloração no cabelo, de fato, esse cabelo vai passar por uma mudança de cor, por uma transformação. No dia vai ficar bonito, porém existem na própria natureza os radicais livres que vão continuar transformando essa cor ao longo do tempo. E não é daqui 5 anos, não, é daqui uma semana, daqui 3 dias. A cliente saiu hoje platinada do seu salão, 3 dias depois ela lavou, o cabelo já não está mais platinado. Saiu aquele pigmento que você colocou ali para platinar. Já não está com a cor perfeita. Então você imagina, isso eu estou te dando um exemplo simples. Imagina então aquelas clientes que vão passando de um salão para o outro e cada profissional aplica uma cor. Quer ver um exemplo? A cliente vai no seu salão, você aplica número 6, cobriu o branco. Ah, mês que vem ela viajou, estava com branco de novo, ela não queria ficar com aquele branco, ela foi lá na cidade que ela foi visitar, num outro cabeleireiro lá, coloriu. Ele não tinha certeza qual a cor que você aplicou, ele não sabe identificar só de olhar qual a altura de tom que está no cabelo. O que ele faz? Aplica uma cor às vezes mais escura do que você usou, de medo de não fazer uma cobertura eficiente. Dali mais um mês, essa cliente volta para o seu salão, você pega a sua ficha e fala, tá bom, nessa cliente eu uso 6, então é 6 de novo que eu vou aplicar. E você às vezes nem presta atenção que ela não veio no seu salão mês passado e que estava ali com um tom abaixo, mais escuro. Você vai lá e aplica o 6 de novo. Vai cobrir o branco? Vai, mas vai criando tarjas de cores diferentes nesse cabelo. O que você tem então aí? Um cabelo com irregularidades. Então, Rê, o que é um cabelo manchado que precisa ser corrigido? Quais são os cabelos que eu, como colorista, preciso corrigir? Você precisa entender que cabelo que está manchado engloba várias situações. Por exemplo, cabelo que você faz mancha como? De acordo com a forma como você distribuiu o produto na mecha, de acordo com a quantidade de produto que você depositou nessa mecha. Existem vários tipos de mancha. Aquela mancha que você foi fazer uma tricotagem ali, uma aplicação de raiz, sabe, retoquezinho de raiz? E aí chegou ali naquela raizinha, borrou, fez mancha alaranjada, mancha avermelhada, até branca com laranja em volta. Isso é comum de acontecer no dia a dia do colorista. Quer ver outro exemplo de cor que não tá boa? Aquela cor que está sem uniformidade. Como assim é uma cor sem uniformidade? É aquela, porque a cor que é uniforme é diferente de uma cor que está sem uniformidade. O fio de cabelo tá aqui,
Uma cor uniforme é quando você tem a mesma cor desde a raiz até chegar aqui na ponta. É a mesma cor. Idêntico. Isso é o quê? Uma cor com uniformidade, uma cor uniforme. Significa que se aqui tem altura de tom 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Ele é castanho claro do começo até a ponta. Rê, isso é uma cor uniforme? Sim, é um exemplo de cor uniforme. Quer ver um outro exemplo que complementa esse? A emissão do reflexo. Faz diferença na regularidade, na uniformidade dessa cor. Digamos que aqui seja 5, mas que aqui seja 5.0, neutro, fiel de cartela. Mas aqui você já tem um 5.6. Por quê? É o reflexo do fundo de clareamento da cor que foi aplicada 2 meses atrás, que está gritando aqui. E na hora que você aplicou essa cor, você não pensou em sobrepor esse fundo que estava aqui vermelho. Isso significa que esta cor já deixou de ser uniforme. Então, ela é uma cor o quê? Irregular. Tá? Por quê? Porque ela até tem a mesma altura de tom da raiz até a ponta, mas existe uma emissão de reflexo aqui que não está deixando com que este cabelo se apresente com uniformidade da cor da raiz até a ponta. Então, são pequenos exemplos, né, da falta de uniformidade. Então, os borrões, as manchas, partes mais escuras também poderia acontecer de esta parte aqui não estar na altura de 5, poderia ser aí um 4, um tom só de diferença. Então, só nessa parte aqui, o cabelo ser o quê? Mais escuro do que o restante. Ou até mais claro, pode acontecer de ser aqui um 7, aqui 5, aqui 6. Entende? Então, isso são exemplos de cabelos que estão se apresentando com falta de uniformidade. E são esses os tipos de cabelo que você, profissional colorista, vai ter que corrigir. E aí você fala assim, Rê, né? Por que então eu, como colorista, tenho tanta dificuldade para fazer cor, né, de cabelo, para corrigir? E eu trouxe esse tema aqui hoje exatamente porque muitas pessoas me pedem. Muita gente coloca lá, Rê, fala um pouco mais sobre correção de cor. O meu maior problema é corrigir uma cor. Eu preciso aprender a fazer correção de cor. Qual é, então? Por que o colorista tem tanta dificuldade de corrigir cor? Você sabe por quê? Que o colorista tem dificuldade, e não importa se esse colorista é auxiliar, se ele está começando na profissão, ou se ele já é um profissional colorista que tem 20, 30, 40 anos de profissão, mas ele ainda tem essa dificuldade. Ou se ele é recém-formado, você que está aí, que acabou de sair do seu primeiro curso de cabeleireiro e que fala, poxa, eu preciso estudar colorimetria demais, porque colorimetria não está entrando na minha cabeça e está aparecendo uns cabelos para eu fazer lá no salão, lá que eu arrumei emprego agora, acabei de arrumar tudo manchado esse cabelo, como é que eu faço? Não sei, qual é a dificuldade? Sabe por que o profissional tem dificuldade? Porque para corrigir cabelo, você precisa primeiro interpretar. Olhar para aquele cabelo na hora de fazer um diagnóstico e analisar. É como se você realmente tivesse que fazer uma investigação nesse fio de cabelo. Imagina uma cena de crime e que você vai ser o quê? O detetive para desmascarar quem foi o criminoso. É a mesma coisa, você tem que investigar cada etapa do fio. Você viu o que eu fiz aqui? Você acabou de ver? Tá começando a fazer sentido? Escreve aí para mim nos comentários. Tá fazendo sentido, agora tá fazendo sentido. Fez sentido. E vai aproveitando, coloca minha paletinha de cores aí, meu emoji da paleta de cores, tá? Para eu ficar feliz também. Colorido, tudo coloridinho. Então, analisa o seguinte, precisa ter essa análise, porque se você olha para o cabelo,
e não identifica o que já existe naquele cabelo, as chances são que a cor vai continuar se apresentando sem uniformidade. Por que razão? Porque você não percebeu ou você não conseguiu identificar que aquele cabelo estava com irregularidades. Isso é importantíssimo. Um outro ponto que faz com que o colorista sinta uma dificuldade gigantesca de fazer correção de cor, anota aí. É porque na maioria das vezes ele vai ter que fazer ou uma decapagem, ou uma limpeza de cor, ou ele vai ter que criar um fundo de escurecimento. Não, é trabalhoso demais. Sim. Vai dar um pouquinho de trabalho? Às vezes, dependendo do tipo de correção que você tiver que fazer, vai. Mas você vai cobrar por isso. Como é que você quer ganhar de 2 a 5 salários por mês sem ter pelo menos um pouquinho, né, de dedicação? Precisa. Toda profissão tem a parte boa e tem a parte que é mais exigente, que exige de você mesmo, assim como é em qualquer uma outra. O médico agora, o pessoal da área de saúde não está tendo que enfrentar o Covid? Não tá? Quem é que não queria estar lá quietinho dentro de casa com medo do Covid? Um monte de pessoas. Mas o médico tem que entrar ali na linha de frente. O enfermeiro, né? O pessoal todinho, toda a equipe que trabalha dentro de um hospital. A mesma coisa vai acontecer com você como colorista. Como é que você quer fazer um omelete sem quebrar os ovos? Precisa, às vezes, o que investir em você mesmo, e estudar, aprender, perder o medo para você começar a fazer as coisas de maneira correta. Não existe como você fazer uma correção de cor sem entender primeiro quais são as causas das irregularidades, para entender ainda mais e determinar quais serão os seus caminhos. Só que para você determinar qual é a melhor forma de você corrigir o cabelo, você precisa ter conhecimento. Por que você acha que meu curso Desvendando a Colorimetria tá assim de aluno? Tem gente que faz fila, faz lista de espera para entrar, para pegar uma vaga no curso, porque, como sempre eu vivo falando, eu não abro as matrículas com frequência. Aliás, essa semana eu vou abrir. Então, se você estiver interessado em se aprofundar em colorimetria, investir em você mesmo, em ter uma capacitação profissional de ponta, de qualidade, você tem aí a sua chance, a sua oportunidade vai ser essa semana, dia 20 agora, no evento online Destravando na Colorimetria. Eu vou te destravar. Eu vou te ajudar a ter clareza, mas você precisa investir em você mesmo. Como é que você quer fazer cor de cabelo, corrigir cabelo que possui o quê? Um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado do colorista, para o colorista enfrentar. Se você não tiver uma boa capacitação profissional, ao invés de você corrigir, você vai continuar manchando cada vez mais. E eu tenho certeza absoluta que isso acontece com você pelo menos uma vez durante a semana. Como é que você sabe disso? Gente, eu tenho muita experiência com salão de beleza. Eu estou nessa estrada há mais de 30 anos. E na área de educação eu estou há quase 15 anos ministrando curso, ajudando, formando pessoas a fazer cor com perfeição. Você tem ideia de quantas pessoas eu já ajudei? Mais de 5.000 a fazer cor bonita, que antes tinha às vezes 15 anos de profissão, tinha às vezes 10, 5 anos. E posso te falar, é até mais fácil, às vezes, eu dar uma mentoria para um aluno que não sabia nada, do que, às vezes, eu pegar um aluno que tem 30 anos de profissão, mas eu tenho isso como um grande desafio, como um prazer, isso me estimula, porque para mim não faz diferença. O aluno é aluno, é tudo igual para mim, e eu vou em cima, eu ajudo mesmo, a pessoa abre a mente. E você pode fazer isso também, tá? Então,
Então, o primeiro passo foi você saber que em todo cabelo que você vai ter que fazer correção de cor. Na maioria das vezes, em todos você vai fazer correção de cor. Porque o cabelo vai passar pelo processo de oxidação, o cabelo vai desbotar, ele vai precisar ter uma correção, nem que seja uma neutralização de um fundo de clareamento. E isso também faz parte do universo da correção de cor. Percebe? Segundo ponto, o que não é e o que é um cabelo manchado. Eu acabei de explicar. Um que não é manchado é aquele que tem a mesma cor da raiz até a ponta, a mesma emissão de reflexo. Ah, Rê, mas então como é que eu falo sobre aquele cabelo que tem, né, cores diferentes? Eu vou falar sobre esse cabelo também. Calma aí, tá? Isso aqui foi de cor cosmética, de coloração ou de tonalizante. Porque também existe aquele cabelo que tem a perfeição na cor, mas que ele vem por um degradê de cores. A gente vai falar sobre isso aqui ainda, tá? Agora, por que o colorista, que é o ponto 3 meu aqui, por que o colorista tem tanta dificuldade? Porque às vezes ele vai precisar decapar, como eu falei, vai às vezes precisar fazer a limpeza de cor, vai precisar criar fundo de escurecimento e às vezes o profissional treme na base de medo mesmo de fazer uma decapagem. Piorou ainda a cliente, né? Quando você fala para ela, olha, eu vou precisar fazer uma decapagem no seu cabelo, a mulher vai tremer na cadeira. Você sabe por quê? Porque ela sabe que vai saturar, desgastar o cabelo dela. Porque ela sabe que uma amiga, uma tia, uma avó já fez isso e que o cabelo ficou um bagaço, uma bucha. E quando eu falo um bagaço, uma bucha, é a linguagem da cliente, nem é a sua colorista, porque a sua colorista fala de forma diferente. Como é que o colorista vai transmitir essa mesma, né, situação? Com que palavras você vai falar? Que o cabelo fica desgastado, saturado, que pode vir a ter o quê? Um corte químico. Que esse cabelo vai ficar com a sua estrutura comprometida, degradada. Percebeu a diferença? Mas a cliente fala que o cabelo tá uma bucha, tá um bagaço. E é por isso que ela tem medo, porque é a ideia que ela tem de cabelo que não tá legal, que não tá saudável. Então, até a forma de você argumentar com ela faz diferença. Imagina se você chega para ela e fala, é verdade, né? Uma decapagem vai deixar seu cabelo uma bucha mesmo. A cliente não vai querer fazer. E isso procede? Não! Eu fiz uma decapagem uma vez, mas ficou realmente igualzinho você falou aí, ó, o cabelo não sobrou nada. Entenda. Lá no meu curso online Desvendando a Colorimetria, tem uma técnica de decapagem que o cabelo foi correção de cor. Esse cabelo estava todo irregular. Tinha progressiva, foi decapado e o cabelo ficou 100% íntegro, saudável. Entende que tudo depende do conhecimento que você tem, da técnica que você tem para fazer uma transformação no cabelo? Já o cabelo que não está assim, que está com a cor perfeita, é o cabelo que a sua cliente sonha em ter. Tá? Então, entenda. O quarto passo, então. Quais são as melhores técnicas, quais são os melhores caminhos que eu, profissional colorista, devo seguir para corrigir uma cor que se apresenta com problemas? Rê, me fala, me conta essa chave, mestre, me conta esse segredo. Eu vou contar. Depende do tipo de irregularidade da cor. Por quê, Rê? Porque, como eu falei, existem, né, cabelos que estão coloridos de raiz à ponta com cor cosmética, coloração artificial, coloração permanente, coloração de oxidação. É um tipo de mancha, é um tipo de irregularidade. Existe o do tonalizante, que é o cabelo que às vezes ele não deu uma boa cobertura num fio branco. Às vezes aí a cliente aplicou uma cor que até era escura, mas ele não deu a cobertura,
Ou às vezes era só escura, porque tinha emissão de reflexo, não pensou em colocar uma cor fundamental associada, e ele ficou lá, né, cor de rosa, ao invés de ficar um 5,60, um 4,20, um violeta, do tonalizante. Ou se for no caso de um cabelo que foi realizado um serviço de mecha, porque às vezes você tem um cabelo que estava lá encapado pelo filme da progressiva, né? Que é aquele verniz que vai se sobrepondo, selando o cabelo. Aí quando você aplica o produto pó descolorante, você tem um tipo de abertura e clareamento no meio do cabelo, que é ali no comprimento, outro tipo de abertura na raiz, outra altura de tom, outro fundo de clareamento. O que tipo é a correção que você vai precisar fazer? É uma correção porque o cabelo está manchado de coloração? É uma correção porque manchou o tonalizante? É uma correção porque manchou a raiz quando você foi chegar o descolorante ali pertinho para sair do crânio coladinha na cabeça? Ou essa é uma cor que estava lá já clara, bem clarinha, de coloração mesmo, às vezes de uma super clareadora, mas que a ponta estava branca, a raiz está laranja e a raiz alongada está lá no número 3. É um cabelo que se apresenta manchado, com irregularidades também, que precisa ser corrigido. E entenda que esta correção também vai depender muito, principalmente até, do desejo da cliente. Porque às vezes a sua cliente, ela está descontente com aquele resultado. Ela se olha no espelho e ela fala, esse cabelo não está legal, ele está manchado. Só que ela não sabe quais são as opções que ela tem. E quem é que tem que saber as opções? Você é o colorista. Você que tem que saber. E você que tem que dar 2, 3 opções para ela. E mostrar, dar uma referência, pegar uma cartela e falar, olha, nesse seu cabelo, do jeito que ele está se apresentando, ele está com uma cor, né, assim, nesse comprimento. Né? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Olha, ele está mais escuro, um tom abaixo, está com emissão de reflexo vermelho. As opções que eu te dou seria ou a gente fazer uma limpeza dessa cor cosmética daqui até a ponta e reaplicar uma outra cor uniformizando, ou então vamos escurecer todo mundo para esse mesmo e usar essa mesma emissão de reflexo. Dê alternativas. Porque a cliente não sabe. Se você já deve ter visto quantas clientes agora de pandemia que tentaram, que se arriscaram e se aventuraram a fazer os cabelos sozinha em casa, de medo de sair para ir ao salão, e também a maioria dos salões ficaram mesmo, né, fechados, vocês todos ficaram impossibilitados, assim como eu, de trabalhar. Então, o que acontece? Vai chegando no salão agora 50 mil clientes todas de cabelo manchado. E aí você vai e fala para ela. E aí, às vezes, na tentativa de... Quando ela foi lá na pandemia, ela foi olhando aquele cabelo, ela se olhava no espelho e ela não estava feliz. O que ela fazia? Internet, comprava lá na perfumaria, chegava na casa dela, número 1, preto. Às vezes, não, mas olha, preto tá demais, eu acho que eu vou no... Olha, eu tenho situações em que a cliente quis aplicar um acobreado e o problema não foi nem a cor escolhida, foi a forma de aplicação, a regra de aplicação. Raiz muito quente, muito aberta. Gatinho, sabe o que é o gatinho? É quando a gente não aplica a cor de depositar e a coloração não clareia, não age em algumas partes, fica aquele efeito, né? Raizinha pretinha ali. Isso acontece, são irregularidades. É uma cor que não está uniforme. Então, o quarto ponto, que é qual a melhor técnica, vai depender de qual é a causa dessas irregularidades e de quais são os desejos, as alternativas que essa cliente tem. Rê, já aconteceu de pegar um cabelo que não tem solução? Não. Em todos esses anos já aconteceu de eu me assustar com o que chegou. De eu olhar o cabelo, respirar fundo, olhar de novo, a cliente lá, coitada, pedindo para todos os santos ajudar, né? Orando para todos os deuses e deusas, né? Tudo que ela acredita.
Tipo, por favor, ponha aí uma luz na cabeça da Renata para ela fazer a cor desse cabelo ficar bonita, senão eu vou ter que cortar. E aí eu paro, respiro, olho de novo, e aí eu começo a investigar, eu faço aquela investigação criminosa. E às vezes eu até falo para a cliente, eu falo, me conta como isso aconteceu. Ela me conta. Aí eu falo, bom, agora deixa eu analisar com calma quais serão as melhores opções. E nem sempre a melhor opção vai ser escurecer esse cabelo. Aliás, quase sempre. A melhor opção vai ser trabalhar, às vezes, com 2, com 3 cores, corrigir, criar fundo de escurecimento, às vezes no caso, dependendo, e a maioria dessas situações são cabelos de manchas que foram ocasionadas por descoloração. Já chegou cabelo que a cliente estava a frente inteira descolorida porque foi tentar fazer mecha sozinha. Então você imagina as situações. E às vezes eu olho e falo, meu Deus, para que lado eu vou aqui agora? E aí eu coloco mesmo, né? Eu visto aquela capa de colorista, que eu falo a capa que é aquele nosso escudo, porque você fala, aqui eu vim para isso. Conhecimento para isso eu tenho, então vamos usufruir desse conhecimento. Essa cachola está aqui, não é só para ficar enfeitando esse pescoço. Ela está aqui para pensar, então bora pensar na solução. Solução existe. Certo? Aí você vai lá e corrige. E eu vou te dar caminhos para isso aqui hoje também, através de exemplos. Agora, se você quiser aprender muito mais, tem que fazer o curso comigo, gente. Não adianta, porque o que eu posso te passar aqui hoje, infelizmente, não é 1/3 daquilo que eu ensino no meu curso online. Aprender colorimetria de forma aprofundada, a fazer por si mesmo o raciocínio lógico da construção de cor, precisa estar no Desvendando a Colorimetria. Quinto tópico, tá? Quinto tópico. Qual produto, Rê, é melhor, já que não existe uma técnica específica, porque tudo vai depender, qual produto que é o melhor para eu fazer correção de cor? Também depende. Rê, mas tudo depende? Claro. Tem serviço e tem técnica que vai exigir uma coloração de oxidação. Tem serviço e tem cor que vai exigir um tonalizante. E tem outro serviço que vai exigir um decapante, um descolorante. Tem diferença entre decapante e descolorante? Tem. Existem produtos que possuem na sua composição os persulfatos, né? Os metasilicatos e tudo mais, existe amônia, às vezes existem outros agentes alcalinos na composição, mas que são destinados apenas para agir decapando. E não são pó descolorante, tá? E existe o pó descolorante que também tá ali, que serve para você decapar também. Beleza? Não só para fazer descolorações globais ou parciais. Porque a descoloração global é diferente de decapar. Decapar você vai remover cor cosmética. Descolorir não, você está trabalhando em cima de um cabelo que está natural. Essa é a diferença. Então, cita exemplos. Agora sim eu vou entrar na parte que mais você está esperando. Então eu vou te dar exemplo aqui, ó. Cabelo com tonalidades diferentes. Como é que você corrige? Digamos que chegou no seu salão uma cliente que está com fio de cabelo, com cor cosmética, coloração de oxidação ou coloração permanente, como você preferir chamar, tá? Aí tá lá, o cabelo dessa cliente, ele tem um comprimento, né, de médio, de longo até para um extra longo. Isso acontece muito em quem tem cabelo médio e cabelo extra longo, assim, porque cabelo curto quase nem apresenta tanta irregularidade, porque elas cortam com muita frequência. Então tá lá, vamos pôr 3 cores diferentes nesse cabelo aqui, ó. Vamos colocar que esse cabelo aqui tá 8, ele tem uma raiz natural, que tá na altura do 5, que é essa partezinha aqui, tá? Aqui ele tem uma cor cosmética que tá no tom na altura de tom 6, e aqui, ó, nessa ponta, ele tá na altura de tom 6 também.
Rê, mas tem a parte aqui que está mais clara e aqui está natural. Aí você imagina, você bate o olho nesse cabelo e aí você fala assim, emissão de reflexo, Rê, isso é importante? Sim. Vamos analisar aqui, vamos complicar mais, tá fácil, né? Complicando um pouquinho aqui. Esse aqui, ó, 6 ponto ou barra 7. O que é isso aqui, Rê? Marrom. Nesse caso aqui que eu pus barra, tá? Se eu tivesse colocado ponto, seria marrom com ponto 8 aqui, tá? Que cada empresa trabalha com uma emissão de reflexo. Então, vamos colocar aqui, ó, marrom, para você saber identificar qual é a emissão de reflexo que está aqui, ó. Altura de tom 6, emissão de reflexo marrom. Desbotou um pouquinho, esse marrom está levemente quente, já não está tão frio. Por quê? Porque aqui, ó, tem um crescimentozinho de pelo menos 1 centímetro de raiz que está na altura de tom 5. 8, você tem aqui, ó, comprimento, tá mais claro, tá no 8. 8 que é ponto 3. Esse 3 é o que, Rê? Dourado, dourado. Olha lá que maravilha, douradinho aqui, amarelão. Amarelo gema, principalmente nesta altura de tom. Aí você vai lá e vê essa ponta. Essa ponta aqui tá na altura do 6, que é louro escuro. Mas sabe qual é a emissão de reflexo que tá aqui nessa ponta? Nessa ponta aqui, ele está com a emissão de reflexo ponto 1. Nossa, Rê, mas por que está ponto 1? Porque a cliente começou a usar máscara pigmentadora para poder tentar amenizar esse dourado que estava incomodando ela. Ó como é que a gente começa a entender o raciocínio até da cliente, tá vendo? Aí, olha só. Chegou esse cabelo aqui irregular. Então, aqui a emissão é cinza. Rê, o que eu faço com essa cliente aqui? Qual é o melhor caminho? Primeira coisa que você tem que pensar. A cor está irregular. Qual é a cor desta irregularidade que está aqui, que incomoda você para você chegar num desejo? Depende. Por que depende, Rê? Qual é o desejo da cliente? Primeira coisa. Ela sonha em ter uma cor mais clara ou ela sonha em ter uma cor mais escura do que a que já está nessa ponta e aqui nessa parte? O que ela gosta mais? Deste 8, que é essa altura de tom, ou dessas duas alturas de tom do 6? Rê, você não está entendendo. Eu acho que eu prefiro fazer, ao invés de uma coloração, eu vou sugerir fazer mesh para essa cliente. Entenda, não é a quantidade de mechas, não é a cor das mechas que você vai colocar num cabelo assim que vai fazer você desaparecer essa desuniformidade, né? Que palavra estranha, né? Essa falta de uniformidade, melhor assim, né? Por que razão? Porque esta mancha, esse degradê de cores claras e escuras vão continuar ali. E pior, quando você descolorir, aplicando descolorante, você vai ter uma abertura de tom aqui, outra abertura de tom aqui e outra aqui. Porque se você aplicar o descolorante de raiz à ponta, na mesma volumagem, você vai ter este fundo daqui que está mais escuro de uma cor, esse fundo que está aqui está mais escuro de uma cor, mas esse que está mais claro vai estar muito mais claro aqui. Você vai continuar entregando resultados de cabelo manchado. Então, dê um basta nisso. Como, Rê? Oferece opções para essa cliente. Quais opções, Rê? Eu não tenho. Tem. Primeiro, quer clarear ou quer escurecer? Rê, eu gosto mais claro. Ok, você gosta mais claro, dá para perceber, é óbvio, porque ela já tentou clarear e não teve sucesso. E sabe por que não? Porque quando ela aplicou esse 8, já tinha um 6. Percebeu aqui? Olha onde a cabeça do colorista tem que ir para entender o processo. Aí você vai lá e fala assim, beleza, chegou. Entendi. Então, quando ela aplicou esse 8, ela não ficou feliz, porque imagina, né? O mico-leão dourado, claro aqui e aqui tudo cinza, escuro, loiro escuro. Por quê? Porque existe aquela regra, aquela máxima da colorimetria, que diz o quê? Coloração não clareia coloração.
E a cliente não sabe disso. Então, se o desejo dela é ter claro, o que você faz aqui então, Rê? Se eu acabei de falar a regra que coloração não clareia coloração, qual é a melhor técnica para você corrigir esse cabelo? Decapagem. Se o desejo dela é ter uma cor mais clara, imagina que talvez ela nem queira chegar no 8, talvez ela só queira clarear até a altura de tom do 7. Perfeito, não tem problema. Mas, para você corrigir, então, o que você tem que fazer? Decapar, porque aqui tem cor cosmética que não sai com coloração, aqui tem cor cosmética que não sai com coloração. Rê, mas e se não quisesse clarear? Muita calma que eu vou explicar essa outra alternativa. Se ela quer chegar aqui no 7, vai clarear só um tom. Então, às vezes, uma decapagem nem tem tanta necessidade. Às vezes você vai conseguir fazer isso com uma limpeza de cor. Não é nem a técnica da decapagem que você vai fazer aqui. Então, percebeu que você, enquanto colorista, precisa se capacitar cada dia mais? É aprimoramento contínuo, eterno. Tá? Vai deixando minha paletinha de cores aí, meu emoji, vai deixando suas dúvidas que eu vou tirar 5 minutinhos depois para responder, tá? Então, vamos lá para vocês entenderem um pouquinho mais aqui. Neste caso, se fosse para fazer uma decapagem, por onde você começa, Rê? Começa pela parte onde existe maior sobrecarga de corante artificial. E também onde é a parte mais escura. E também é onde existe o que? Maior resistência, saúde do fio. Porque às vezes aqui está mais escuro, porque cor fria emite sensação ótica de meio tom mais fechado, mais escuro. Já é 6, e esse 6 aqui também é, ó. Só que aqui é a mesma altura de tom daqui, só que aqui você tem marrom, é cor quente, aqui é cor fria. Então, esse vai te dar uma sensação ótica de mais claro do que este. Mas, Rê, eu não deveria começar por aqui? Depende, se essa ponta estiver muito desgastada, enfraquecida, fragilizada, é melhor começar por aqui. Aplica aqui primeiro, queratina está mais, né, às vezes oxidada, o fio está mais resistente, porque ele não sofreu tanto desgaste igual aqui. Ah, não, mas aqui tá ok, é tranquilo. Beleza, então comece, o cabelo tá saudável, comece por aqui. Limpa essa cor, depois você vem e limpa essa. Uniformizou com essa, porque, preciso aplicar produto aqui, ó? Não, por que não? Já está mais claro do que o desejo dela. Tem uma cor dourada que não te atrapalha em absolutamente nada. Não neste caso. E aí, por que não, Rê? Porque quando você chegar na altura a hora que você decapar, você vai chegar no 7. A altura do 7 emite qual fundo de clareamento? Laranja, que é quem? Ponto 4. Que é o alaranjado amarelo, ponto 43, tá? E aí, esse fundo aqui, ó, não vai te atrapalhar em nada, ele vai até te ajudar. E nesse caso é a mesma coisa. E aí, depois que você limpou essa cor, removeu, aí você vai pensar na construção da nova cor. E aí você já chegou na altura do tom que ela queria, e depois é fácil, é só pensar em quê? Neutralização de fundo de clareamento ou matização, dar matiz para esse cabelo. Aí você vai pensar na regra de aplicação da coloração, por onde você vai começar, qual volume de oxidante que você vai ter que escolher para trabalhar essa cor. Por quê? Porque aqui na raiz natural, provavelmente vai ser 20 volumes para você clarear 2 tons e chegar no 7. Mas no comprimento e pontas, você, dependendo da nuance de reflexo que você quiser aplicar, dependendo se você, ó, nessa parte aqui, ó, às vezes, tá no 8, você vai ter que colocar ou um tom abaixo para corrigir a cor aqui, ou às vezes usar volume de oxidante diferente, 20 volumes nessa parte, 20 nessa e 10 nessa. Percebeu? Porque é assim que você faz raciocínio para corrigir cor. Percebeu todo o raciocínio que a gente fez aqui junto agora?
Simples. Mas se você fizer corretamente, você vai aprender a corrigir cor como ninguém. Como os meus alunos do Desvendando a Colorimetria fazem. Porque eu estimulo meu aluno a ser um ser pensante, a raciocinar na colorimetria diariamente. Eu não dou resposta pronta para aluno. Aluno meu é levado a pensar por si mesmo. Outro exemplo, né? Além desse aqui de cabelos com irregularidades da coloração, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui de um cabelo que está, né, com irregularidades de cor, mas que ele é claro. O cabelo da cliente está com coloração super clareadora, tá? Raiz alongada, ela tem 4 centímetros de raiz crescida, altura de tom natural 4, natural 4. Comprimento dela tá lá na altura do 10, com emissão de reflexo dourado, só que nessa emenda aqui, ó, a altura de tom é do 8 e tá aqui, ó, 30, douradão total. E essa emissão de reflexo dessa pontinha aqui, 10.0, tá branco, tá? Não tem emissão de reflexo. E agora? O que eu faço com essa cliente? Olha o que está te atrapalhando aqui. 4 centímetros de raiz alongada. O que significa isso? Raiz quente. Se você aplica a coloração super clareadora para fazer um retoque e tentar uniformizar essa cor aqui, tudo num tom de loiro na altura do 10, você não vai conseguir. Por que não? Porque aqui, ó, 4 centímetros de raiz crescida é queratina dura, enrijecida. 3 centímetros vai estar com uma cor que vai chegar nesse 830 aqui, se chegar nesse 830. Porque uma coloração super clareadora, ela clareia em média 4 tons. 4 tons. Quando a coloração é de boa qualidade, ela clareia 4 tons e meio. E se você adicionar, tá? Se você adicionar aquele reforçador de clareamento, você ainda consegue clarear mais meio tom. Então, você vai chegar perto de 5 tons de clareamento, ó, 5 tons, beleza? Mas depende muito da qualidade da coloração, da tecnologia dela, do volume do oxidante, da espessura do fio, o diâmetro desse fio, se é fino, se é grosso e uma infinidade de outros fatores. Bora lá para cá de novo. Beleza, tá lá, 10.3. Esse fundo aqui é quente, te atrapalha? Não. Esse fundo aqui é mega quente, te atrapalha? Atrapalha. Outro ponto que te atrapalha demais aqui, essa altura de tom do 8. Por quê, Rê? Porque a sua cliente queria ter 10, está com 2 tons de diferença. 2 tons de diferença aqui, ó, do 8 para o 10. O que você tem que fazer? 2 pontos. O que você pode oferecer para essa cliente? 3 opções? 2 opções? Vamos lá, vamos desmembrar para ver quantas opções você pode oferecer de correção de cor para essa cliente? Opção número 1. Vamos retocar e vamos deixar esse cabelo claro aqui de novo. Ah, Rê, mas de que jeito eu vou chegar lá? Não dá para ela ter 10, mas dá para ela ter 9. Rê, mas como assim que vai ter 9? Entenda o seguinte, até o 10 daria, só que você vai ter que usar descolorante ao invés de usar coloração super clareadora para corrigir, tá? Por quê? Porque você tem essas 3 centímetros, porque, ó, o primeiro 1 centímetro vai abrir essa quantidade de tons? Vai. Por quê? Porque tem 37 graus de temperatura do couro cabeludo, queratina mole, que não sofreu oxidação, não está dura, enrijecida. Mas aqui nesses 3 centímetros, a queratina está dura, está oxidada. E o calor do couro não chega totalmente até ali. O cabelo já começa a esfriar. E aí não clareia, porque o calor é potencializador de clareamento. Num processo de descoloração, num processo de mudança de cor, de oxidação dos corantes, tá? Então, olha lá. O que acontece?
tem esse 8 aqui. De todo jeito, você vai ter que pensar em usar um pó descolorante para quê? Para clarear aqui esses 2 tons de diferença. Então, nesse caso, o que você pode oferecer para ela? Aplica um descolorante de onde? Dessa parte aqui, preserva esse 1 centímetro da raiz, aplica o descolorante aqui, ó, até chegar nesta parte da emenda. De certa forma, e por onde você começa? Pela parte que tá aqui, ó. Começa por aqui, ó. Primeiro, aplica aqui. Por quê? Porque é cor cosmética. E você vai ter que remover essa cor cosmética e clarear ele 2 tons. Quando você clareou 1 tom, você vem e aplica nesses 3 centímetros aqui, ó. Segundo lugar que você aplica. Por que quanto tem que esperar aqui 1 tom? Porque depois esse 1 tom tá natural. E por mais que ele esteja na altura de tom do 4, ele vai chegar junto nessa mesma altura de tom ali. Qual volume de oxidante eu vou ter que usar aí? Depende. Depende da espessura do fio, se é um fio grosso, se é um fio fino. Normalmente, 20 volumes vai dar para você fazer isso com calma. Com calma. Ah, Rê, eu tô com medo porque o cabelo é muito grosso. Pode usar 30? Pode. Mas põe o Plex. Por quê? Para não danificar, não saturar a fibra capilar, tá? Bora lá. Feito isso, essa limpeza, aí agora você chegou aqui no 10, aqui você chegou no 10, aí o que você faz? Aí agora você pode trabalhar com coloração de oxidação super clareadora nessa raizinha. E aí a mesma cor que você aplicar aqui, você vai aplicar até lá na ponta. Para quê? Para neutralizar todos esses fundos quentes que estão ali. Opção 1, corrigiu a cor. Nossa, Rê, mas será que essa raizinha aqui de 1 centímetro, ela vai clarear com coloração super clareadora? Não era melhor eu já aplicar o descolorante que estava aqui, puxar ele e aplicar na raiz? Pode ser, também é uma opção. Porém, você teria que usar um volume baixo para não causar irritações no couro cabeludo. E outra, você teria um problema para daqui 30 dias. Qual é o problema? A cor da coloração de oxidação, quando a cliente vier para retocar, não vai ser na mesma altura de tom que você atingiu com o descolorante quando você aplica aqui. Por isso, a minha sugestão é de você usar a super clareadora nesse 1 centímetro. Tudo tem uma explicação no processo de construção de cor, beleza? Outra opção para esse cabelo, então, Rê, me passa aí, tá? Uma outra opção para esse cabelo seria, né? Vamos, então, escurecer todo mundo e levar para o 8. Clarei uma parte da raiz. Quem é a cor que está aqui? O 8. Ah, eu não quero esse 10 mais, e eu vou chegar à cor que está aqui, nesses 4 centímetros, que está na altura de tom do 4 natural, e vou levar essa cor para chegar na altura do 8. Eu vou clarear quantos tons? Do 4, para eu chegar na altura do 8, eu vou clarear mais 4 tons. E aí eu consigo fazer isso até com a própria coloração super clareadora, porque ela me promete clarear 4 tons. Vou usar um oxidante de 40 volumes para isso, porque senão eu não consigo chegar lá. E aí, pensa aqui comigo, ó. Cheguei no 8 aqui eu já estava no 8, a emissão de reflexo daqui vai ser ponto 3, porque é o fundo de clareamento que corresponde ao 8, que eu vou atingir com essa coloração super clareadora, é dourada, que é amarelo, né? Aqui eu tô com um dourado um pouquinho mais intenso, mas aqui eu tenho dourado e aqui eu tenho neutro. Cor normal, sem pigmentação, sem emissão de reflexo. Só que aqui eu tenho a altura de tom 10. Eu não quero, eu preciso voltar. Para eu voltar, tem alguma coisa que me impeça aqui? Não, as emissões de reflexo não são incompatíveis por enquanto, porque são cores que são semelhantes à do fundo de clareamento. E aí, eu tenho o que aqui? 2 tons, não é? De diferença? Dessa cor para este 8. E para o 8 que eu vou atingir aqui? Sim. Quando eu quero clarear 2 tons, qual é a regrinha da colorimetria? Posso fazer uma subida de cor, posso fazer uma pré-pigmentação quando o cabelo está muito saturado. E por quê? Porque a pré-pigmentação é regrinha para sempre acima de 3 tons. Mas quando existem as exceções,
Quando o cabelo tá com 2 tons de diferença, mas está irregular a cor, e essa cor tá ali com 2 tons, mas ele está danificado, poroso, vale a pena investir numa pré-pigmentação. Se o cabelo não estiver saturado, pode partir para uma subida de cor. Ah, Rê, não, mas eu prefiro fazer uma pré? Também pode. Por quê? Porque a pré vai fazer com que esses corantes não se desprendam com facilidade. Então, por isso que eu falei, você vai ter que recriar fundo, é fundo de escurecimento. Então, entendeu a importância de tudo isso? Na correção de cor? Nesse caso, então, chegou lá no 8. Eu vou lá, eu posso fazer uma pré-pigmentação? Pode. O que você vai aplicar? Um 7.34, um 7.3. Pré-pigmenta aqui. Aqui você vai clarear com a coloração super clareadora. E depois, depois você pode, inclusive, tá? Na verdade, você pode trabalhar de que forma? Você vai lá, pré-pigmenta aqui, clareia aqui, depois lá no lavatório você faz um tonalizante para dar o matiz que você quiser. Se você não quiser deixar tudo dourado, pode. Se você... E aí aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai ter que usar uma coloração ou um tonalizante que seja na altura do 8 para dar o matiz que você quer. Isso você pode fazer até lá no lavatório. E vai uniformizar essa cor. É muito importante também você entender que a cor da super clareadora vai ter que bater, você tem que pensar, tá? Qual a cor, a altura do tom aqui, você já sabe que você vai clarear 4 tons. Você sabe que você vai usar uma super clareadora. Vamos supor que o número da sua super clareadora, da marca que você trabalha, seja 15, porque tem umas que é 900, tem umas que é 12, outras é 15. Vamos supor que seja 15 a super clareadora da marca que você usa aí no seu salão. E qual a emissão de reflexo, então, para eu chegar no desejo da cliente? Depende, o que ela deseja ter? Ela quer ter uma cor neutra, altura de tom 8, nu e cru, igual da cartela? Então, pera lá, se aqui tá 30... né? E eu fiz uma limpeza, eu decapei, eu cheguei no 8,3. Então, aqui eu tenho amarelo, aqui eu tenho amarelo, aqui eu vou voltar e vou fazer uma pré-pigmentação, por exemplo, o 7,3, então eu vou ter amarelo, e 7,3 não, gente, 8,3, tá? Perdão, aqui é o 8,3, não é 7 não, 8,3. Esse 8,3 que eu aplicar aqui, tá? Para fazer a pré, aí eu venho, então eu vou estar tudo no 8,3, da raiz até a ponta. Qual a cor, então, que eu vou aplicar de coloração de oxidação ou de tonalizante daqui dessa emenda para baixo? Porque nessa raizinha aqui, ó, eu já tive que aplicar uma super clareadora. Aí eu vou escolher quem é que neutraliza dourado. Violeta. Se é o violeta, se eu aplicar 8,2 ou 8,22, nesse meio e pontas eu vou ter um resultado de 8 neutro. 8,02, 8,22. Percebeu, então? Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí para mim se tá fazendo sentido para vocês. E aí, olha só. É dessa forma que você vai ter. Então, eu te dei 2 opções nesse cabelo. Agora vem a terceira. Ainda tem mais? Tem. Qual a outra opção? Fazer com mecha. Fazer mechas claras e escuras. Claras e escuras. Parte desse cabelo não estava lá, ó. Vou até voltar ele, vou desenhar ele de novo, porque aqui já está cheio de anotações. Senão vocês não vão conseguir acompanhar. Ó. Então, esse cabelo não estava assim, agora eu vou desenhar ele aqui do contrário, tá? Ele não estava assim, ó, 4 centímetros de raiz natural na altura do 4. Aqui você tinha, ó, 8,30 e aqui era 10,3 e aqui na pontinha era 10, ó. É esse o cabelo. Você pode fazer mecha. E você vai fazendo o seguinte, aplica o pó descolorante na mecha onde você pretende clarear. Onde você vai clarear? Na parte natural que está na altura do 4. Clareia aqui com descolorante. Ah, não gosto desse dourado, eu quero um tom um pouquinho menos quente. Tá me incomodando, eu quero esse 8 na altura do 10. Ok, então você vem aqui e arrasta esse descolorante para cá. A mesma volumagem que você usar aqui é a mesma que tem que usar aqui, Rê? Depende.
Por quê, Rê? Porque depende da saúde do fio, depende também da quantidade que você vai aplicar e o efeito que você quer criar na mecha. Mecha com aplicação difusa, ela sai com degradê de cor. O que é o degradê? Ela sai aqui, ó, mais fechada a cor, vai começando a clarear, clareando, clareando, até ficar clarinha embaixo na ponta. É esse o efeito que você quer criar? Então, é só a mesma volumagem que você usar aqui, só que você vai mudando a quantidade de depósito do produto na mecha. Aí, na mecha que você precisa escurecer, o que você vai fazer? Fundo de escurecimento. Você tem que pensar que está no 10 e está no 10,3. Para você fazer uma mecha inversa aqui, se você vai trabalhar com uma altura de tom próximo da cor natural, que é o 4, imagina que do 10 para você chegar no 4 são 6 tons de diferença. Se você aplicar uma coloração ou um tonalizante na altura do 6 sobre um cabelo nessa altura de tom, qual vai ser o resultado? Pelo de rato, cabelo chumbado, cinza. Cinza demais. Por que vai ser cinza demais, Rê? Porque você não pensou que precisava devolver para esse cabelo uma cor primária quente. E dentro do 6 tem muito azul nessa altura de tom. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Então, se eu aplicar o 6 para fazer a mecha inversa, Rê, eu vou chegar na altura do 6 também. Eu não vou chegar na altura do 4. O que eu quero, a minha cliente, ela quer 4, tá? Para você chegar no 4, são 6 tons, como eu falei. Para chegar no 4, se você aplicar o 4 em cima desse 10, você vai ter cinza, mais ainda, pelo de rato. Então, o que eu faço? Você faz ali uma adição de cor quente na sua fórmula. Um corretor quente, uma outra nuance de reflexo quente. E aí você trabalha na altura do 4. Precisa ser? Não, vai ficar escuro demais. Você pode trabalhar na altura de tom do 5. Pode misturar 5 mais a altura de tom do 6 para você ter um resultado menos fechado. E põe o quê? Emissão de reflexo quente. Para quê? Pode misturar 4 com 6 para você ter um resultado de 5. Pode misturar 5 com 6 para você ter um 5,5. E aí você vai intercalando mecha clara, mecha escura, mecha clara, mecha escura, cria efeito sombreado, você tem uma infinidade de possibilidades. Viu como para um mesmo cabelo que se apresenta com irregularidade, você tem trocentas opções de correção de cor? Beleza. Então agora, o último exemplo, e já vou responder as perguntas para a gente já ir encerrando por aqui, tá bom? Um outro exemplo, cabelo que tá... Isso acontece todo santo dia no salão de beleza. Cliente senta, você faz uma mecha, borra, mancha, o descolorante vaza, cria aquele borrão gigantesco na raiz. Aí você põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, já tô tão cansado, esse cabelo já tá tão difícil de corrigir, já vazou tudo, tá cheio de mancha laranja, por onde eu começo? O que eu faço? Você tem opções. Quais são as opções? Você pode apagar a mancha com uma cor de tonalizante próximo, o mais próximo possível da mancha, o mais próximo possível do tom da cor natural da cliente, lembrando de pensar em neutralizar o fundo da mecha e tomando cuidado para não grafitar, não deixar cinza demais. Outra situação, o cabelo está muito manchado, eu não quero apagar. Eu quero criar um efeito, manchou muito, você não está entendendo, não foi borrõezinhos pequenos. Cria um efeito de sombreado. Por quê? Ele vai resolver? Vai. Não resolve não, Rê. Eu tenho cliente que eu já fiz, posso te falar uma coisa? Uma semana depois estava tudo laranja de novo e a cliente no salão. Sabe por quê? Porque você não pensou na profundidade da cor, você não pensou no matiz que você tinha que criar. Porque para fazer sombreado, você tem que pensar que você é a mesma coisa de você estar mergulhando uma camiseta de algodão branca num balde de tinta, de pintar tecido, do tintureiro. E aí, quando você levanta a camiseta, ela tá o quê? Você tinha uma tinta escura, um cinza. Quando você levantou, ela tava um cinza bem clarinho. Por quê? Porque é o cinza sobre o branco. Mas aí, você tinha uma etiquetinha nessa camiseta que era laranja.
O cinza em cima desse laranja fez ficar marrom. E é isso que acontece com o cabelo. Na mancha que está borrada, a laranja vai neutralizar. Só que na mecha que está branquinha, clarinha, vai grafitar. Então tem que ter equilíbrio, mistura de cores. Quais são elas? As 3 primárias. Quais proporções? Depende da altura de tom que você vai trabalhar. Percebeu, então, que existem um infinito de possibilidades para você corrigir cabelo? Tudo depende do quê? Da forma que você vai precisar, do que você vai precisar corrigir. Que cor que está lá? Qual é a irregularidade? O que está causando essa falta de uniformidade dessa cor? É mancha? É borrão? É escurecer esse cabelo? É cabelo que está com 3, 4 cores, multicores, tarjas de tudo quanto é cor? E aí você vai escolher qual é a técnica, qual o produto. Dependendo, para apagar a raiz, o que é melhor? Recoloração de oxidação ou tonalizante? O que dura mais? Ambos têm boa durabilidade. Porém, a coloração de oxidação, ela tem amônia, então ela tem uma abertura maior de cutícula, penetra mais no fio. Só que, neste caso, o tonalizante pode ser mais eficiente. Por quê, Rê? Porque o tonalizante, você vai usar um revelador de 10 volumes, às vezes um de 6 volumes, ele vai acoplar mais. Por que tem, nesse caso, essa situação? Porque a cor do cabelo já estava aberta. Não precisa você pensar em amônia para abrir. Já estava aberta. Bom, agora vamos responder as perguntas? Vamos começar por aí, tá? Algumas das perguntas eu com certeza não vou conseguir responder todas, mas eu prometo que eu vou entrar ali depois, vou dar uma olhadinha, tá bem? Pode perguntar, por favor. Tá, bora lá então, Johnny. Se você tem um cabelo que tá com progressiva, encapado com progressiva, a tendência é que ali na raiz realmente ele fique mesmo mais escuro, mais alaranjado do que no comprimento e pontas. Nesse caso, a minha sugestão para você é fazer antes de qualquer serviço de mecha, o ideal é fazer uma mecha teste. Na mecha teste, você já vai ver se esse cabelo tem ou não progressiva. Mas, normalmente, quando você está fazendo seu diagnóstico, você já pergunta para sua cliente e ela já vai te falar, tá? Ó, fiz progressiva, fiz uma selagem, beleza. Feito isso, o que você tem que fazer? Se você já souber com antecedência que tem, ou se você já fez a mecha teste, você viu ali a diferença na mecha teste. Aí você já vai saber que você vai ter que trabalhar com volumes de oxidante diferente. Agora, vamos supor que você não tenha feito mecha teste, que você não soube, a cliente não te falou, você já começou a executar a técnica, e aí você já percebeu durante o processo que está lá, abrindo uma cor na raiz, e a ponta está de outra cor, o comprimento está de outra cor. Outra cor. O que você faz? A ponta já chegou na cor que você queria? Beleza, não se apavore, vai te dar um pouquinho de trabalho, mas você vai fazer o repasse. Como assim o repasse? Você vai limpar com papel toalha ou com uma toalha seca o descolorante que está no comprimento e pontas, vai mudar até às vezes o papel, tá? Vai encaixar outro papelzinho ali por baixo, tira aquela pontinha que já está desgastada, que já chegou na altura de tom que você queria ali para o ladinho e vai reaplicar descolorante naquela parte da raiz que não chegou na cor que você queria ainda. Tem que chegar pelo menos próximo daquela cor que está no comprimento e pontas. Rê, mas e se o cabelo estiver esquentando, não estiver aguentando? Aí vai para o plano B. Lembra que eu falei que você tem que ter opções para corrigir? Te dei uma. Segunda opção é, o cabelo não aguenta um repasse. Então, pera lá, vai lavar esse cabelo e você vai tonalizar fazendo a passagem de cor. O que é a passagem de cor? Você vai aplicar uma cor quente no comprimento e pontas que já está mais claro, uniformiza com a cor que está na raiz do fundo de clareamento que você atingiu. Geralmente, para fazer essa passagem de cor, você faz com cor quente. E aí, depois você lava e tonaliza ele inteiro para dar o matiz na cor que você queria fria. Beleza? Próxima. Jaqueline Castadelli. Olá, boa noite. Renata, eu fiz mechas em uma cliente e matizei com 10/1089. 10,89. 10,89, 8,3 uma grama, 1 grama de pigmento cinza, o fundo estava 9,3. Agora ela estranhou porque achou claro demais e quer escurecer um pouco. Que cor colocar? Tá, o que acontece? Você usou todas as cores a que você colocou foi para platinar. Por quê? Você atingiu o fundo de clareamento do 10, certo?
Você aplicou o 10/89, que é um tom pérola, beleza? E ainda você adicionou um pouquinho de corretor cinza. Fez certinho seu raciocínio. Para platinar, você neutraliza o fundo do 10, que é amarelo claro. Para neutralizar, você usa pérola mesmo, que tem violeta. E depois você colocou o corretivo cinza para dar o matiz que você queria platinado. Platinado dá a sensação ótica de cor muito fria, branca, gelo. Ficou gelo. Só que, às vezes, dependendo do tom de pele, a cliente vai estranhar. Se ela não quer mais, ela quer escurecer o cabelo, né? Você tem que pensar o seguinte, ela quer escurecer até que altura de tom? Quantos tons ela pretende escurecer? Ou se ela quer apenas voltar para aquele fundo um pouquinho mais amanteigado? Quando eu falo amanteigado, é aquele tom mais cremosinho, um tom assim meio levemente amareladinho, um tom de palha, que é branquinho, é claro, mas também não é gelado, como, né, um iceberg. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma champuzada rápida no lavatório para não saturar o fio de cabelo, vai remover parcialmente esses corantes de cor fria do perolado e do acinzentado que você aplicou, ele vai revelar o fundo novamente, porque você removeu através da champuzada, a emissão de reflexo não vai alterar com decapagem, com a limpeza de cor aqui vai ser feita com uma champuzada. Mas o corante tá ali ainda cinza. Aí tudo bem você tentar uma limpeza de cor, mas pela minha experiência, eu posso te garantir que uma champuzada já vai resolver o problema para remover essa emissão de reflexo frio. Feito isso, aí você vai deixar o cabelo assim, a hora que você atingiu o tom do manteiga que você quer? Não, por quê? Porque o cabelo está com a cutícula dilatada, você precisa voltar esse pH do cabelo ali de novo. Como é que você vai fazer isso? Você vai aplicar um acidificante, vai neutralizar o pH, aí equilibrou esse pH de novo, você vai lá e aplica um tonalizante transparente, que a gente chama de gloss, clear gloss, tá bom? Qual volume? 10 volumes. Por quê? Para não dar abertura na raiz, na cor natural dela. Só para dar aquele selamento e brilho para o cabelo envernizado. Beleza? Próxima pergunta. O cabelo está na altura de tom do 7 e ela quer esfriar, quer deixar a cor fria, emissão de reflexo fria. Quando ela fala que ela quer deixar frio, ela quer ver matiz de cor fria. Digamos que ela tenha o desejo de ver o cabelo na cor 7.1, porque ela quer matiz, ela não quer neutro, ela quer ver matiz nesse cabelo, tá? Quando você fala que ela deseja ter essa cor, você pensa em quem primeiro? Fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento que corresponde à altura de tom do 7? É o alaranjado amarelo. Que número isso aqui é quem? 4.3, beleza? 4.3, aí você vai lá e pensa assim, estrela de colorimetria, me mostra qual é a nuance de reflexo que neutraliza essas duas emissões de reflexo aqui. A estrela vai lá e te fala, para neutralizar um laranja, você usa azul, que é quem? Cinza, que na colorimetria, qual número é? 0.1, na maioria das empresas. Aí você fala, mas sobrou dourado ali. Que cor neutraliza esse dourado? Lá na estrela é o violeta roxo, que é qual número? 0.2. Então, a nuance de reflexo que você teria que usar para neutralizar esta cor e dar o matiz tem que ter cinza e tem que ter violeta. Até aqui, simples. Só que esses dois reflexos estão só apenas fazendo o que aqui? Matando, liquidando o ponto 43. Se você usar 7.12, olha o fundo que você está atingindo. Ponto 43, laranja, amarelo, certo? Então, esse 1 vai vir aqui em cima e vai liquidar com esse 4. Esse 2 vai vir aqui e vai liquidar com esse 3. Então, como é que ela vai ver 0.1 se você está entregando para ela 7? Ela quer ver isso. Como que você faz aqui? Você adiciona corretor na cor que ela quer. Ela quer ver, não é cinza? Você vem aqui e coloca corretor cinza.
que é o ponto 11. Às vezes tem empresas, né, que é o número cinza mesmo, vem lá, é 4.000, depende da empresa, tá? Cada um, mas é o ponto 11, que é o cinza, por isso que eu escrevi cinza. Quanto que você vai colocar? Aí você faz aquela regrinha, e lá no meu curso online eu ensino a fazer isso aí, tá? É bônus, os meus alunos aprendem a criar um leque de cores usando corretor e intensificador, tá lá de presente, de bônus. Não faz parte do curso em si, mas eu gravei uma etapa do curso bem completa, que é só de bônus, só ensinando isso daqui, tá? Então é assim que você vai entregar para ela, você vai colocar esse corretor nessa cor aqui, no 7.12, mais o corretor cinza, e aí você vai entregar para ela qual o resultado? O que ela quer ver, 7.1. A cor natural da cliente é o 3.0. Tá. Ela colore com 366 e 666 com o X de 20. 366 mais 666 mais 20 volumes. É a cor que ela usa, beleza? E qual é o desejo? Há muito tempo. Tá. E agora quer mudar de cor para um 5.0 ou 4.0? Desejo é 5.0 ou 4.0. Ela quer escurecer ou clarear? Porque olha o seguinte, vamos lá. Se ela faz a mistura de duas alturas de tons diferentes, do 3 com 6, vai ter um tom aproximado de 4 nesse cabelo. Por que de 4, Rei, e não de 5? Porque quando a gente usa uma cor cosmética que está sobre uma base natural 3, você perde um tom de clareamento, tá? Isso é regrinha da colorimetria. Isso significa que se você do 3 perdeu um tom, você chegou no 4. Então, o resultado dessa cor, mesmo que você esteja misturando com esta, é um resultado de 4.66. Perfeito? É a cor que a tua cliente vê no cabelo dela. Se o desejo dela é ter 5, então ela quer clarear. Se o desejo dela é manter a altura de tom, mas ela quer neutro, ok. Então vamos partir do princípio que ela queira manter a altura de tom do 4 e que ela só queira eliminar, liquidar, matar essa emissão de reflexo vermelho aqui. Ela quer neutro, ela não quer matiz, ela quer ver 4. Agora vamos lá para você entender isso aí. Regra. Qual é, lá na estrela de colorimetria, a cor que neutraliza vermelho, que é a emissão de reflexo que está aqui no cabelo dela? Lá na estrela diz para você que é quem? Verde, que o verde liquida, mata o vermelho, beleza? Até aqui, simples. Só que o que você tem que pensar? Ela usa há anos essa cor, tem sobrecarga dessa cor e tem um detalhe, aqui é 66. O que significa? Você tem reflexo duplo, você tem o dobro de vermelho. E não é o dobro, é o triplo. Mas como assim o triplo? Qual é o fundo de clareamento que corresponde à altura de tom do 4? Vermelho. Então, você tem mais um vermelho aqui, que é o do fundo de clareamento. Você tem 3 vezes o V de vermelho. E aí, haja verde para você neutralizar 3 partes de vermelho. Então, como é que eu faço isso? Esta dica vai servir para você atender 2 desejos desta cliente. Por quê? A solução desse problema serve tanto para você entregar 4 quanto para você entregar a altura do 5 para ela. Sabe por quê? Não tem como você neutralizar 3 partes de vermelho aplicando 3 partes de verde. Você vai continuar enxergando vermelho a hora que for debaixo da luz do sol, a hora que for embaixo da luz do elevador, embaixo da luz da sua cadeira no seu salão. Como é então que você neutraliza esse vermelho para entregar uma cor neutra? Não importa se vai ser na altura do 4 ou do 5 para essa sua cliente. Elimina, remove 2 partes de vermelho. Como que eu faço isso, Rê? Decapando. Neste caso, você tem que limpar, decapar ou fazer uma limpeza de cor.
Eu sempre aconselho, quando é para fazer mudanças de emissão de reflexo ou correção de cor, parte sempre, às vezes, no caso, quando você vê que vai ter uma situação dessa, a altura de tom que está aqui, ela nem te incomoda tanto. O que te atrapalha mais é a quantidade de vermelho que está, então você precisa tirar. E para tirar, você precisa fazer uma limpeza. Começa com uma limpeza de cor. Então, como é que você faz isso aqui? Você remove parte, você tem que tirar 2 partes desse vermelho. Decapa, vai sobrar uma parte, aí você vem aqui e manda um verde em cima desse. Então, como que você faz isso? Você vai lá, remove 2 partes desse vermelho até você atingir qual fundo? De um vermelho mais aberto, que corresponde à altura de tom do 4. Porque você removeu 2 partes desse vermelho, você vai ter apenas uma parcela de vermelho, vai ter um V de vermelho, e aí você vem com mais um V de verde, né? Um corretor verde, e aplica em cima desse fundo que você revelou. Rê, qual cor então que eu misturo? Tá pronta essa cor? Não. Se o desejo dela for ter 4, você vai aplicar 4 mais o corretor verde, tá? Aí você vai fazer a continha, que eu ensino lá no Desvendando a Colorimetria, meus alunos sabem fazer, da quantidade de gramas de verde que você tem que usar aqui de corretor. Rê, e aqui, se a minha cliente quiser 5, aí você vai pensar o seguinte, a decapagem vai ter que remover até chegar no fundo do 5. Ah, Rê, mas tem raiz aqui para retocar? Depende, você não me falou aqui que tem uma raiz, você só me falou que a raiz natural dela é 3, mas não falou se é uma raizinha de 1 centímetro, tá? Então, aqui o que você tem que pensar? Se eu quero trabalhar tudo na altura do 5, o raciocínio é o mesmo, porém, chegou na altura do 5, qual é o fundo de clareamento que corresponde à altura de tom do 5? É o quê? É o vermelho alaranjado. Isso significa que você precisa neutralizar com quem esse vermelho? Com o verde. E o laranja? Com cinza. Aí, neste caso, você só vai, se for trabalhar na altura do 5, você tem que acrescentar corretor verde. E aí você pode usar a cor 5.1. Ah, não tenho, Rê? Põe o verde, corretor, mais o cinza. Opa, cinza. Beleza? Simples, é isso que tem que fazer. Percebeu, então, como correção de cor não é um bicho de 7 cabeças? É você que às vezes complica, e complica porque falta de conhecimento. Quer dar um basta nisso daí de uma vez por todas? Beijo grande para vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham adorado a nossa aula sobre correção de cor. Muito obrigada.